Amigos queridos, dando início a essa nossa jornada de aprimoramento de liderança, um fator crítico para o sucesso dos negócios, eu escolhi aqui uma frase do Joel Barker. Joel Barker é um observador social, uma espécie de futurista ou futurólogo, que está olhando um pouco para o avanço das organizações. Ele tem essa frase muito provocativa para nós. Ele diz que líder é alguém a quem os outros optam por seguir para levá-los a um lugar onde não conseguiriam chegar sozinhos. Olha só que legal, né? A gente costuma dizer que a empresa estabelece para você o seu desafio, né? E ela eventualmente oferece a você uma posição hierárquica como gestora, como gestor. Mas quem vai definir de fato se você é líder ou não são os seus liderados. É a tua equipe que vai de fato dizer, olha, eu me inspiro em você, eu acredito na tua visão, o teu olhar de negócio, o teu olhar de equipe me faz engajar, né? Então, essa distinção entre liderança e gestão é muito importante para a gente conseguir aprofundar esse assunto, né? Uma pergunta que eu gostaria de fazer a você nesse início de jornada é o seguinte: tem algum gestor ou algum líder na tua caminhada que foi muito impactante, que foi uma espécie de referência para você, que você pode dizer que essa pessoa me ajudou a crescer, me estimulou, me provocou e tudo mais? Tem alguém que deixou essa marca na tua vida? Algum líder que realmente foi alguns líderes, eventualmente, algumas líderes que impactaram muito a tua jornada? Até hoje você os tem como referência? Maravilha. Eu tenho também algumas pessoas que impactaram muito a minha vida. Eu tenho o privilégio de convidá-las para almoçar e você sabe, eu pago o almoço, né? Porque eu sei que eu devo muito para essa pessoa. Que possamos nós sermos esse tipo de liderança que vai impactar a vida das pessoas, né? Que vai eventualmente enxergar naqueles nossos liderados mais potencial que o próprio liderado percebe, né? Fala, nossa, esse meu líder acredita mais em mim do que eu mesmo. Vou buscar, vou atrás. E aí a pessoa cresce, né? Se desenvolve. Agora, por outro lado, passou pela tua jornada, pela tua caminhada, alguns líderes que ensinaram muito a você o que não deveria ser feito? Verdadeira referência de como não fazer? Tem alguns aí que te vêm à mente? Certamente. Eu receio, se a sua jornada for parecida com a minha, que esse segundo grupo é mais numeroso. E a gente aprendeu muita coisa com esses caras, né? Você fala, olha um exemplo maravilhoso de como não fazer, né? Que jamais sejamos esse tipo de referência para as pessoas. A liderança deixa uma marca na vida da gente, a liderança madura e preparada, né? A gente impacta a jornada dos colaboradores, das pessoas. Mas você concordaria comigo se eu te dissesse que o líder também impacta o resultado da organização, os resultados empresariais? Ele impacta a sustentabilidade de um negócio? Se você parar para pensar, a gente poderia dividir liderança em duas camadas. O primeiro nível de liderança, a gente até poderia chamar de liderança operacional. São os nossos coordenadores, são os gerentes de primeiro nível e tudo mais. Aquela galera que tinha um desempenho técnico tão legal, que se tornou uma referência para os seus pares e acabou sendo promovido para uma posição inicial de liderança. E é um desafio, né, gente? Liderar um time e mobilizar as pessoas e tudo mais. Mas ao longo da jornada, com o seu amadurecimento, com o seu desenvolvimento, você acaba alcançando posições estratégicas ou posições executivas, não é? E aí você se torna uma diretora, um diretor, eventualmente C-level, né? CFO, alguma coisa assim e tal. CTO, né? CIO, então você está lá nas posições executivas da organização e aí você tem um impacto muito forte no negócio. A gente pode dizer que essa liderança estratégica do negócio, ela impacta o crescimento sustentável desse negócio. Ela impacta resultados de curto prazo, sem dúvida, mas as decisões que ela tomar agora vão impactar o futuro, a sobrevivência ou a não sobrevivência de um negócio. Se tomar decisão errada, e acredite, nesse tipo de posição não tem decisão certa, né? É tudo muito ambíguo, envolve muitos riscos. Toma decisão, gerencia a estratégia, faz os movimentos e as adequações com base nos cenários, né? Então, tem um impacto muito forte na vitalidade organizacional, no crescimento e na sustentabilidade. Quando a gente vem para a nossa liderança um pouco mais operacional, ela também é extremamente relevante, porque ela impacta os colaboradores, né? Ela vai engajar as pessoas que estão trabalhando nos processos, os colaboradores individuais, digamos assim, os talentos organizacionais, né? E as pessoas, elas trabalham, não se engane, elas trabalham para seus líderes, né? E muitas vezes elas
pedem demissão não da empresa, né, gente? Elas pedem demissão dos seus líderes. Então, quem é capaz de gerar um clima legal, um ambiente legal, são as lideranças que estão ali tocando suas coordenações, as suas gerências e tudo mais. E, ao mesmo tempo, esses líderes estão muito focados na excelência dos processos, melhorando a qualidade do trabalho, o amadurecimento do trabalho, né? A eficiência do trabalho. No final, se você parar para pensar, o nosso desafio se resume a 2 P's, né? Gerenciar pessoas e gerenciar processos. Se você faz um excelente trabalho com pessoas, mas o processo é uma bagunça, não vai dar certo, né? Aliás, não é nem gestão de pessoas, é gestão de heróis, né? Porque quando o processo não está bom, tem que fazer uns atos de heroísmo, não tem? Fechamento de mês, aquelas viradas de entrega de projeto, aquelas coisas todas, né? Agora, o contrário também, quando os processos são maravilhosos, mas as pessoas estão se sentindo hostilizadas, o ambiente não é bom, rotatividade imensa, o próprio processo acaba não se tornando consistente porque as pessoas não estão engajadas, não estão à vontade, não estão satisfeitas naquele ambiente, né? Então, a gente está falando de 3 stakeholders muito importantes aqui. Quando eu falo em crescimento sustentável, quem que é o stakeholder? Acionista. É o dono. Quando eu falo em engajamento dos colaboradores, quem são os stakeholders? Funcionários, né? E quando eu falo em excelência dos processos, quem são os stakeholders aqui? Aqui, se os processos funcionarem de maneira impecável, a gente impacta o cliente, né? E a promessa que foi feita para o cliente será cumprida porque o processo é impecável, as pessoas estão engajadas e a gente faz acontecer. Então, uma liderança amadurecida, seja ela num nível operacional ou num nível estratégico, executivo, ela impacta o sucesso dos negócios. Então, a gente chega à conclusão que o perfil, a maturidade dos líderes de uma organização impacta profundamente a vida das pessoas, impacta profundamente a sustentabilidade do negócio. É algo que deve ser gerenciado, cuidado, desenvolvido, é fundamental, é um fator crítico para o negócio. Então, olha que importante essa nossa interação, esse nosso bate-papo, olha como isso é realmente fundamental. Chama muito a atenção o engajamento que a empresa tem em desenvolver as suas áreas técnicas, as suas áreas operacionais, as suas áreas comerciais e gerenciais, e na hora de desenvolver a liderança vai na raça. Usa o seu bom senso e vê o que dá para fazer e tudo mais, e boa sorte na hora de desligar alguém, ou de contratar alguém, ou de dar feedback para alguém, né? Não é lógico, não é coerente. A gente precisa lapidar continuamente a nossa capacidade de liderança, né? Tem uma metáfora engraçada, que é a maneira como a Marinha norte-americana escolhia os seus marujos, os seus recursos na década de 50. Sabe como ela fazia? Jogava no mar, né? Joga no mar. Se o sujeito voltar, está preparado para trabalhar na Marinha, né? Se não voltar, não é problema nosso, né? E parece que algumas empresas na liderança fazem a mesma coisa, né? Joga ele na liderança e vamos ver o que acontece. A gente precisa dessa preparação. Tem que partir, inclusive, de nós, gestores, uma espécie de lifelong learning, de aprimoramento contínuo, isso é muito importante, né? Mas do que a gente está falando afinal? O que é essa liderança? Que capacidade é essa? Do que se trata? Nós estamos falando, a gente usa na consultoria uma definição de liderança que é a seguinte: a capacidade de engajar e mobilizar as pessoas em torno de um propósito. Então, eu vou buscar engajamento, as pessoas de coração têm que acreditar naquilo que a gente está vislumbrando, naquela causa pela qual a gente está lutando, mas não basta apenas se engajar, estar comprometido. Tem que ter mão na massa também, tem que se mobilizar para fazer aquilo acontecer, para fazer aquilo se tornar uma realidade, né? Então a gente vai mobilizar todo mundo em torno de um propósito que pode ser uma meta, pode ser uma conquista, pode ser a realização de um sonho, pode ser a construção de um novo negócio, né? Então é isso, seja qual for o propósito, engajar e mobilizar as pessoas. E esse processo de engajar e mobilizar, esse processo de você constituir uma liderança muito efetiva, um quadro de gestores muito efetivo na organização, demanda um esforço em 2 dimensões. A gente fala que a liderança plena, ela envolve 2 dimensões. E as dimensões são liderança e gestão. Para quem está gerindo equipe, seria muito interessante fazer uma distinção. E uma metáfora que eu adoro, que assim traz muita clareza para a diferença dessas 2 coisas, até para você se posicionar e entender como é que está o meu momento hoje, né? Eu estou mais maduro em gestão, estou mais maduro na liderança propriamente dita, não é? E aí a metáfora da bicicleta é muito interessante nesse sentido, porque vamos dizer
que a liderança está relacionada a engajar pessoas, tá bom? E esse engajamento é a roda de trás da bicicleta. Legal? Vamos usar essa analogia, vamos simbolizar o que é liderar pessoas como a roda de trás. Por outro lado, você precisa ser um bom gestor, você tem que ser uma boa gestora também. Isso tem a ver com direcionamento. Quando eu digo direcionamento, processo, né? Processo bem delineado, tomada de decisão com base em fatos, dados, indicadores, né? Alguma metodologia de aprimoramento contínuo, sabe PDCA? Dentro dos nossos processos. Isso tudo é gestão, isso tudo é direcionamento, mas isso pouco vai ajudar se as pessoas não estiverem engajadas. Quando eu falo sobre engajamento, que a gente representou aqui na roda de trás, eu estou falando de gente que acredita profundamente naquilo que a gente está fazendo, gente que está fortemente alinhada aos nossos valores, né? Que segue os nossos valores como a nossa identidade, né? Gente que está trabalhando feliz, satisfeita, com propósito, com significado e sentido, gente que tem disposição para colaborar. Se a gente não tiver esse impulso de liderança, a coisa não vai acontecer. Não adianta ter os melhores processos do mundo, né? Alguém aqui pedala? Vocês são do esporte, não? Vocês correm, pedalam? Eu sigo pagando a academia. Eu não posso dizer que eu não faço nada. Eu não tenho ido, isso é verdade, mas pelo menos pagar, eu estou pagando. Mas tem alguém que pedala aqui? A minha mulher, a Michele, pedala, e ela tem aquelas bicicletas cheias de coisa, aquelas roupinhas que coloca e tal. Ela adora. E ela vai com o grupo pedalar e tudo mais, né? E de vez em quando ela me chama, só que eu não tenho condicionamento para pedalar o que ela pedala, não tenho a menor condição. Eu gosto mesmo de automobilismo. Rolou um evento beneficente, que foi um pedal beneficente em Interlagos. Eu falei, amor, nesse eu vou. Né? Porque Interlagos é o templo sagrado, né? E ela falou, vou arrumar uma bicicleta para você. E ela me arrumou uma bicicleta ruim. Então ficou o atleta ruim na bicicleta ruim. E ela super, né, no condicionamento com aquela bicicleta ultrassônica dela lá e tudo mais. Aí fomos nós lá para Interlagos. Um frio, cara, uma garoa. Mas é o templo sagrado, né? Eu pude descer o S do Senna voando com a bicicleta e tal. Falei, nossa, que legal, que maravilha. Aí você desce o S do Senna, faz o contorno do... Não sei se você sabe, tem um relevo ali, né? Faz o contorno do outro. Aí tem a subida da reta, irmão. Subir aquela reta de Fórmula 1 é uma coisa. De bicicleta é um subidão mesmo, é um relevo bem... E eu não sei trocar as marchas, eu não tenho a desenvoltura que ela tem, né? E o que aconteceu comigo algumas vezes, ela me falava, quando você estiver colocando força, não troca a marcha. Quando você der o movimento, troca a marcha e depois você pedala. E eu pedalava no meio da troca de marcha e a correia desengatava. Já aconteceu isso com você? De estar pedalando e precisando de energia e de força e desengatar a correia. O que acontece? Você fica pedalando em falso, exatamente, e o que você vai fazer com o volante não adianta absolutamente nada, porque a bicicleta perdeu completamente a força. É uma boa metáfora, né? Você dá o direcionamento com o guidão aqui, né? Os novos indicadores, a nova meta, o novo projeto acabou de entrar. Mas se não tiver tração na roda traseira, se não tiver gente engajada, que acredita, que está afim, que quer fazer acontecer, fica que nem eu, no acesso de Interlagos, tentando subir a ladeira ali, com a corrente desengatada, aí vira a bicicleta. Ela teve que ter muita paciência nesse dia, né? Mas foi uma interação muito divertida. Mas me fez pensar nessa metáfora, bem interessante, né? Quando a gente tem essa corrente, essas marchas muito fortes, você leva o teu time para onde você quiser, porque eles vão olhar para você e vão falar, eu não sei qual que é a tua visão, mas me conta, porque a gente vai junto. A gente vai até o final junto contigo, porque eu sei que junto contigo a gente vai fazer a diferença, a gente vai fazer a coisa acontecer, né? Então a pergunta que eu lanço a você é, qualquer um pode ser líder, né? Qualquer pessoa pode liderar uma equipe, pode liderar uma operação. Essa é uma reflexão bastante interessante. A resposta que eu vou te dar talvez te frustre, mas a realidade que a gente percebe na nossa experiência é que a resposta é não. Não dá para se afirmar que qualquer um pode liderar. Mas a gente poderia reformular a questão. E talvez reformulando, eu traria a pergunta para você, qualquer pessoa pode aprender a ser líder? E na minha opinião a resposta aí é sim. Né? E a resposta, no meu caso, tem que ser sim, porque eu dependo disso para a minha empresa e para o meu negócio, né? Senão acabou o meu trabalho, né? Então imagine aqui o disclaimer, né?
mas eu acredito de coração que qualquer pessoa que queira pode aprender a liderar. Então, qual que é a distinção entre a primeira e a segunda pergunta? Disposição, desejo, interesse. Tem gente que não tem o menor interesse em ser líder. Tem gente que prefere muito mais uma jornada individual. Eu quero ser um técnico excelente, quero ser uma pessoa, uma sumidade técnica. A gente estava brincando com a metáfora da Fórmula 1, né, Thalita? Tem gente que gosta de ser piloto do carro de Fórmula 1, tem gente que gosta de ser chefe de equipe, né? Se eu tirar o chefe de equipe e colocar na posição de piloto, não vai dar certo. O piloto de chefe de equipe vai mandar todo mundo embora, ia ser engraçado também, né? Se perder a corrida, né? Algumas pessoas não têm essa disposição, não têm esse interesse. Mas longe de se imaginar que é uma capacidade inata, que é algo que você nasce dominando e nasceu líder e tudo mais, né? Na minha experiência, aliás, segundo o Instituto de Pesquisas do Instituto Anderson Oliveira de Pesquisas Estatísticas, eu te diria que 5% da amostra e da população não deveria ser líder, porque não gosta, não está afim. Você sabe que ser líder tem uma premissa muito importante, que é gostar de gente. E a segunda premissa muito importante é ter paciência. Porque assim, o teu liderado vai falar, preciso conversar com você. Você vai falar, meu Deus, lá vem, né? E talvez na frente da tua mesa tenha uma cadeira, ele vai sentar na cadeira para explicar por que ele tem que sair mais cedo e não pode vir amanhã. E tem gente que não tem essa... Ou vai mandar um link do Teams, né? Aí manda o link, faz a reunião de novo e conta a história da vida. Tem gente que não tem essa paciência, que prefere individualmente grandes talentos, né? E preferem construir uma jornada mais individual. Então, vamos imaginar um médico cujo grande sonho da vida era ser um cirurgião. E aí é aquele sujeito que tudo é preparado, a sala cirúrgica, a equipe cirúrgica, tudo é preparado e chega aquela cirurgiã magnífica e ela vai lá e cura e salva uma vida. Depois ela vai para outra sala e faz outra cirurgia e já está atrasada e corre para outro hospital e faz outra cirurgia, né? Se você promovê-la diretora do hospital ou da clínica, vai ser muito legal, mas ela foi obrigada a abandonar o que ela mais ama, que é curar pessoas por meio, com nível de complexidade e atenção máxima, né? Que é ter a vida de uma pessoa ali na sua mão e você trazer para ela a saúde, a longevidade, né? A sobrevivência e tudo mais, que é lindo. Então deixa ela como cirurgiã e não como diretora. Porque há um risco muito grande da gente perder uma excelente cirurgiã e ganhar uma diretora que não está feliz, não está satisfeita e tudo mais. Eu estou falando aqui para médico cirurgião, vem algum outro exemplo na tua cabeça? Além do médico, o piloto de Fórmula 1, o cara gosta de ser piloto de carro, né? Ele vai ficando mais velho, ele vai achando outras categorias para ser piloto, mas ele não quer abrir uma equipe dele para coordenar os talentos. Não é. Tem gente que gosta de ser gestor de equipe e tudo mais, né? Então esse que é o barato. Eu acho que a gente vê muito isso na área de vendas, né? Um excelente vendedor, maravilhoso, um score incrível, aí você promove ele a gerente de vendas, ele não tem que vender mais, ele tem que coordenar a equipe. Ele não vai ficar feliz, porque o que ele gosta é vender. Pode ser que você tenha perdido um excelente gestor de contas e tenha ganhado um gerente que não gosta de fazer aquilo porque não está preparado. Então, no Instituto Anderson de Pesquisas Estatísticas, aponta 5% das pessoas que não querem, não estão afim, não gostam. Talvez ele até se force a imaginar que ele quer pela progressão de carreira. É a única maneira que a empresa me dá de crescer financeiramente, então eu quero, né? Mas aí não dá certo, não vai ser feliz, não vai dar certo, né? Aí a gente costuma pensar carreiras em Y, né? Sobretudo com empresas como a de vocês, que é mais técnica, né? Aí cabe. Uma empresa de varejo, não sei se faria sentido, né? E tem... Na outra ponta dessa curva de distribuição normal, você tem outros 5%, segundo o Instituto, que apontam que são pessoas que já têm essa competência inata. Eu desconfio que elas tenham nascido líderes. Sabe, no berçário? Acabou de nascer, os bebês vão todos ali depois da vacina. Eu acho que essa pessoa ali no berçário fala, gente, todo mundo chegou, todo mundo hoje, vocês estão bem, vamos aí, vamos fazer alguma coisa, um movimento aqui, né? É impressionante. Vocês têm filhos? Tem filhos? Algum de vocês tem algum filho que tem essa característica? Tem um carisma? Tem assim... E a meninada, a criançada fica olhando para a tua menina ou para o teu menino e onde ele vai todo mundo atrás. Você fala, meu Deus, temos um monstrinho, né?
E dá até medo, né? Você fala, que responsabilidade, né? Porque onde ele vai, todo mundo vai atrás. Onde ela vai, todo mundo faz a mesma. Te ocorre alguém? É bonitinho de ver. E não fez formação em liderança. Tem 6 anos, né? É impressionante. E é muito legal. E isso é uma responsabilidade. Você concorda comigo? Porque você, enquanto mãe, você, enquanto pai, vai ter que preparar essa criança, porque ela já tem esse magnetismo, né? Que é muito legal, que ajuda pra caramba. Só essa aptidão, sem treinamento, não adianta nada, pode ser até perigoso, porque ele pode se desvirtuar e ir por um caminho errado. Eu acho um barato a gente ver esse pessoal do crime organizado. Os caras estão criando multinacional. Eles estão fazendo fusão com o Estado Islâmico, né? E eles não fizeram um MBA na FGV. É impressionante. Você vê que... Agora você criou uma dúvida na minha cabeça, viu? Uma preocupação que eu não tinha, agora você me alertou. Mas parece que fez, né? Eles já leram os melhores livros. Você vê que tem um traço de liderança. Só faltou caráter, né? Só faltou valores. Então, se você canaliza essa energia para o bem, mas eu estou falando de algo absolutamente fora da média, 5% segundo o Instituto de Pesquisas Anderson. Agora, os outros 90% eu poderia atribuir a nomenclatura de nós, né? Ou até mesmo nós poderíamos dizer, é nós. A gente não nasceu liderando ninguém. A gente ia para um lado, as crianças iam para o outro, elas não seguiam a gente. Se eu sair falando, eu não começo a engajar. Mas se eu me esforçar e desenvolver as competências necessárias para uma liderança mais amadurecida, eu chego lá e eu consigo me desenvolver. Porque, na realidade, a experiência da gente mostra que liderança, ela é conjunto de competências. E se você desenvolver esse conjunto de competências, você se torna um líder. Agora, tem uma camada de complexidade aí. Uma coisa é você ser um líder na Gênesis. Outra coisa é você ser um líder na Amazon. Uma outra coisa completamente diferente é você ser líder na Magalu. E uma outra coisa completamente diferente é você ser líder no BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Se eu tirar um cara da Magalu e colocar no BOP, não sei se vai dar certo. Mas o cara do BOP na Magalu ia ser engraçado, né? Vendendo, né? Ou compra ou pede para sair. Ia ser mais ou menos assim, né? Ia ser curioso o engajamento do cliente ali. Então, a outra camada é que essas competências necessárias para liderar vão variar um pouco de empresa para empresa. Algumas são meio que clássicas, né? São necessárias para qualquer ambiente. Algumas outras são específicas para esse negócio. E a gente poderia chamar isso de marca de liderança. Tem uma marca de liderança que confere com a nossa realidade, tem uma marca de liderança que é lá para o pessoal da Amazon, depois tem uma marca de liderança que é lá para o pessoal, sei lá, da Leroy Merlin e por aí vai, né? Então esse que é o grande barato. Você tem que identificar quais são essas competências e aí a jornada da vida é ir lapidando e melhorando e aprimorando essas competências. Eu queria convidar vocês para a gente pensar junto em algumas competências que são meio que gerais, que poderiam ser requisitos para um líder em qualquer ambiente. Tem alguma que te vem à cabeça? A gente falou de comunicação, né? Comunicação e influência, né? Para você liderar, não pelo crachá, nem pela caneta, mas pela influência. Então, comunicação e influência, o que mais te vem à cabeça? Flexibilidade. Um líder muito duro, muito radical, não vai dar certo, né? Muito rígido. Não vai dar. Até porque a gente vive num ambiente que tudo muda o tempo inteiro. Se você não for flexível, não vai dar para liderar, né? O que mais, gente? O que mais que vem à cabeça de vocês? O que mais? Empatia. Sem empatia não tem liderança. Sem comunicação, sem empatia não tem liderança. Então essas são meio que globais, né? Competências são necessárias e cada negócio vai demandar algumas competências específicas e tudo mais. Ao longo da vida da gente, a gente vai desenvolvendo essas competências, né? Posso colocar mais uma camada de complexidade aí? Então é o seguinte, ser líder é desafiador? Mas você está falando em que nível? Ser líder de contribuidores individuais é desafiador? É desafiador. Até então eles eram seus amigos, né? Agora eles não te chamam mais para o happy hour, né? E adivinha o motivo? Você virou o chefe, né? É muito baixo astral levar o chefe no happy hour, porque qual é o assunto do happy hour? O chefe, então você vai chamar o assunto, né? Então, e a gente quer ser amigo, aí fica uma confusão na cabeça. Algumas pessoas a gente vai manter uma amizade porque tem uma maturidade legal, outras pessoas não vão aceitar que você foi promovido. É complicado. Você conhece essa história, né? É complicado. Aqui eu estou falando de líder de contribuidores individuais. Você fez um trabalho tão legal
que agora você foi alçado a uma gerência. E você não é mais líder de talentos individuais, você é líder de líderes, você é um líder de coordenadores, né? É outra complexidade? São outras competências. Então a gente até brinca que aquilo que te trouxe até aqui é muito legal, você deve se orgulhar disso, mas não vai te levar para o outro nível. Para o outro nível você vai ter que desenvolver um outro nível de complexidade, desenvolvimento, não tem zona de conforto, né? E aí você vai fazer um belo trabalho na gerência, vamos falar, chegou o momento dela se tornar uma diretora. E aí você vai para o outro nível, aí você lidera gerentes agora, né? Você está liderando tomadores de decisão. É outro nível. Não dá para sair mandando as pessoas fazer as coisas, porque muitos deles sabem muito mais do que você nas áreas deles, né? Você coordena o trabalho gerencial e a tomada de decisão dessas pessoas, né? Como um maestro, digamos assim, né? E se tudo der certo, a gente vai para o nível lá em cima, que é o líder organizacional, que toma as decisões mais difíceis, que lidera diretores, eventualmente, né? E há quem diga que ele é uma posição um pouco solitária, porque tem alguns dilemas que não dá para compartilhar com as pessoas, porque elas vão surtar com o nível de complexidade da decisão que você tem que tomar. Elas não vão saber lidar com a encrenca, né? Com o tamanho da encrenca. Então, deu para perceber que liderança é algo que se desenvolve? E a gente vai ter que desenvolver isso por quanto tempo? Lifelong learning, e você vai crescendo. Então não tem zona de conforto, né? O que tem é zona de coragem, o que faz de vocês, líderes, pessoas muito admiráveis. Estão sempre crescendo, se desenvolvendo, aprendendo, lapidando, né? E ajudando as pessoas a crescerem e a organização a crescer também. Muito bem, a gente está falando desse legado da liderança, da importância da liderança, né? E do desenvolvimento contínuo da liderança. E por que tem um desenvolvimento contínuo? Porque nós não nascemos prontos. O líder nada mais é do que uma pessoa, é só um ser humano. A gente não é uma perfeição de um outro patamar. A gente só foi colocado numa posição, quis a vida e as circunstâncias, que a gente assumisse à frente de uma equipe. Por vezes, me parece que a equipe olha pra gente com uma expectativa do tipo, espero que essa pessoa seja assim, tipo Marvel, um super-herói, X-Men, com poderes sobre-humanos. E a gente não é assim. A gente é apenas uma pessoa tentando fazer um excelente trabalho e chamando para si responsabilidades que vão ajudar a construir algo. Mas a gente vai errar no meio do caminho? Com toda certeza. O que é o mais importante? A cada erro aprender algo. Tem um povo que parece que assumiu um compromisso sério com o erro, né? E fica insistindo naquela mesma coisa toda vez. Aí que é o problema. Mas nós, enquanto líderes, precisamos ter um pouquinho de autocompaixão e perceber que nós estamos nos desenvolvendo. Não é salutar você querer vestir uma máscara ou uma roupa do tipo eu sou a perfeição enquanto líder e eu jamais erro, né? Nunca aconteceu na minha vida inteira. Acho que não é saudável bancar essa postura, né? Não é adequado. Então, qual é o grande barato? Cara, não é algo que é só bom senso, tem que estudar, tem que me preparar, eu preciso me desenvolver. Tecnicamente, eu já tenho uma base legal, agora eu vou desenvolver a minha liderança. Sei que eu vou errar, sei que eu não sou perfeito, não tenho nenhuma vocação para ser uma divindade, o seu chat GPT, eu não sou, eu sou apenas uma pessoa aprendendo, desenvolvendo, tentando fazer o melhor trabalho possível, sempre guiado pelos meus valores, pelo meu caráter e tudo mais. Então é isso. E ao longo da vida a gente vai amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. Isso tem um efeito interessante. Você vai olhar para trás, você vai falar, 5 anos atrás eu fazia cada bobagem que você não acredita, né? E se você chegar, dá até uma vergonha. E se você chegar a essa conclusão, é um sinal que você está evoluindo. Agora, daqui 5 anos você está fazendo a mesma coisa, os mesmos acertos e os mesmos erros, é um sinal que você parou nesse processo de crescer. Então vamos crescendo. Mas tem problema? Tem problema. E a gente vai se deparar com muito líder imaturo, vamos nos deparar, e a gente tem até aqui um top de reclamações, as principais reclamações que o pessoal faz com relação aos líderes. Olha só que coisa interessante. Primeira delas, comunicação ineficaz. Vocês falaram sobre isso, sobre a importância da comunicação. Não está todo mundo na mesma página, você falou uma coisa, a pessoa entendeu outra e o pior que poderia acontecer, vocês concordaram, né? Não vai dar bom, não vai dar certo. Além disso, uma falta de transparência, isso machuca, hein? Isso pega para os colaboradores. Você está argumentando de uma determinada maneira para a pessoa, mas ela está olhando para você e ela fala, é outra coisa, tem uma agenda oculta aí, tem outros interesses e tudo mais. Isso gera uma quebra de confiança que é difícil de restaurar depois, né? Então, a falta de uma agenda assim transparente, de motivos, né, e ambições transparentes. Além disso, microgerenciamento, o que você está fazendo, que hora foi almoçar, que hora voltou, já chegou,
chegou, não chegou ainda. Improdutivo, né, gente? Denota uma certa insegurança na liderança e quer ver tudo, tudo tem que dar aval, tudo tem que olhar. Você vai condicionando a pessoa a parar de tomar decisão, a parar de ter autonomia, né, o que é muito ruim. Falta de reconhecimento, e isso é um problemaço, turma. Porque quando algo errado acontece, nós, enquanto líderes, temos que sinalizar? Temos. Se nós não sinalizarmos quando algo errado acontece, estaríamos sendo displicentes. Mas quando algo muito bom acontece, temos que sinalizar? Não. E aí a gente não faz nada, perde uma oportunidade maravilhosa de reconhecer. Então, jamais perca uma oportunidade de reconhecer quem fez um bom trabalho. É para sair elogiando todo mundo? Não, né? Você desvaloriza o teu feedback, desvaloriza o teu reconhecimento. Mas quando você percebe que alguém fez um belo trabalho, alguém, sabe, foi além das suas atribuições e chamou para si a responsabilidade, não estamos em condições de perder uma oportunidade de reconhecer as pessoas, né? Legal? Então, falta de reconhecimento parece que vai custar $1 milhão, né? Não custa um centavo, é só conversar com a pessoa e dar os parabéns, né? Talvez na agenda tão acelerada que a gente vive, você tem tanta coisa para resolver, você fala, pelo menos essa pessoa não me dá problema e segue para a próxima. Mas, cara, não perca a oportunidade de fazer um reconhecimento, porque isso faz muita diferença. Nós já fomos reconhecidos, já recebemos esse reconhecimento. Faz diferença? Toda a diferença. A gente guarda para a vida esses momentos, né? Então é muito legal, aproveite isso. Além disso, um total e completo desinteresse pelos colaboradores, né? Trabalha 5 anos com a pessoa e fala, mora onde? Eu falo, não tenho a menor ideia. Tem filho? Eu falo, não sei. Como é que chama mesmo? Eu não me recordo do nome. Você fala, mas você não trabalha... Não, 5 anos, né? Não deu ainda para pegar tanta intimidade assim, né? Pessoal, negócios são negócios. Tem uma linha de intimidade que a gente não deve cruzar. Você, por favor, não dê conselhos amorosos, que dá ruim. A pessoa vai fazer tudo ao contrário, né? Mas brincadeiras à parte, é gente, né? É gente. Circunstancialmente, nós estamos na liderança, a pessoa é o nosso colaborador, mas quando a gente termina o expediente, são 2 pessoas cuidando da vida, tentando crescer, tentando fazer acontecer, buscando os seus sonhos. Então vamos conhecer as pessoas, vamos interagir, vamos entender qual é o momento delas. Isso muda o jogo, isso cria vínculos de confiança muito mais fortes. Então é um total desinteresse pelos colaboradores, a ponto de esquecer o nome, cara. Imagina o balde de água fria que é isso, né? Arrogância e vaidade, aqui a gente voltou para o ego, o problema do ego, né, que atrapalha pra caramba. E metas irrealistas. A gente tem que ter meta ambiciosa? É claro que sim, né? A gente não vai se acomodar com metas que são cômodas. A gente quer metas ambiciosas, mas não tão ambiciosas que sejam impossíveis, né? Tem que ser ambiciosas, porém factíveis, realizáveis. É isso que nós estamos buscando. Tem aquela meta que você coloca que o sujeito fala, nem que eu, desse o meu máximo, não chegaria nem perto. E essa meta, ao invés de motivar ela, desmotiva, que você fala, não, é irreal, isso daí não há como, né? Não é factível, é intangível, né? E aí é muito ruim. Então, metas realistas são fundamentais. Essas são algumas queixas e a gente escorrega e a gente vai lapidar e vamos melhorar e vamos nos aprimorar, né? Eu queria contar uma história para você. Eu já trilho por essa jornada de formação de líderes há muitos anos. Durante um tempo, na consultoria, a gente tinha uma formação aberta para a liderança. Era uma imersão 16 horas, sexta-feira dia inteiro, sábado dia inteiro. A gente passava o dia, não tinha horário para terminar. Estávamos ali lapidando as competências e habilidades de alguns líderes, né? Uma colega minha do RH, que sabia desse trabalho, falou, Anderson, eu tenho um desafio para você. Nós temos um gestor aqui, e ele tecnicamente é fundamental, imprescindível na nossa operação, mas ele tem sérios problemas de sociabilidade de liderança. Isso está impactando pesquisa de clima organizacional. Eu preciso da sua ajuda, mas é situação extrema. Eu falei, manda para mim, que eu gosto mesmo de desafio. Pode mandar. Eu fiquei super curioso para saber quem era a pessoa, né? E aí esse sujeito veio lá para o nosso treinamento para fazer uma imersão e ele de fato era diferente. Você via que era uma consistência técnica muito forte, mas ele falava umas coisas sobre liderança meio absurdas que a gente ficava todo mundo assustado. Os participantes ficavam assustados, né? E a gente começou a trazer um novo olhar para ele. Ele falou assim, eu estou em reconstrução. Eu estou à moda antiga, mas em reconstrução. A gente falou, que bom, que bom. E eu dei uma atenção especial que eu falei, é a minha chance de salvar uma alma, né? Então a gente foi almoçar. Nossa, esses caras iam me agradecer muito, né? Os liderados e tudo mais.
E eu me lembro que a gente almoçou junto na sexta, e aí conversamos no final do treinamento, como é que é? Falei, eu tive que tirar a minha verdade e deixar aqui do lado. Falei, deixa ela aí um pouquinho, depois você pega de volta, vamos ver se melhora e tal. E aí ele começou a engajar, ainda fazia uns comentários assim assustadores, e a gente trabalhou com ele, mostrou ferramental, habilidades, novas competências, muitas ferramentas e metodologias, sabe? Como dar feedback, como conduzir uma conversa difícil, como lidar com diferentes perfis de personalidade e estilo dos colaboradores. Ele pegou, era um homem muito inteligente, ele pegou todo o ferramental. No final, ele deu um depoimento, falou assim, olha, mudou minha cabeça, um outro olhar, muito obrigado, agradecimento. Falei, pronto, salvei a alma, né? Que maravilha e tudo mais. Passado um tempo, a vida que segue, eu fiquei muito curioso. 2 meses, 3 meses depois, eu liguei para minha amiga e falei, e aí, como é que tá? Ela tinha me falado que tinha gostado muito do treinamento. Eu falei, como é que tá? Mudou totalmente? Ela falou, tá a mesma coisa, tá igualzinho. Não mudou absolutamente nada. E eu falei, mas ele adorou o treinamento. Ela falou, adorou mesmo. Adorou, fez o treinamento, almoçou com você, voltou, tá absolutamente a mesma coisa. E ali eu tive um insight interessantíssimo sobre liderança, interessantíssimo. Nós estávamos trabalhando no nível do ferramental, então a gente municiou ele com uma série de ferramentas e fizemos uma série de comentários com ele para mudança de mentalidade. Mas o problema dele não estava no ferramental, o buraco era mais embaixo. O problema dele estava nas crenças. Ele tinha crenças que estavam rodando num nível assim inconsciente que o impediam de se conectar com as pessoas. Não era questão da ferramenta para o feedback, era o jeito que chegava para dar feedback e tudo mais. E isso tinha a ver com valores, com pressupostos. E o problema desses valores e desses pressupostos é que eles estão rodando numa camada inconsciente. Você acredita tão profundamente daquilo que você acha que aquilo é uma verdade. Você nem sabe nem de onde você aprendeu aquilo. Você traz aquilo com você e aí a coisa não funciona. Se nós pudéssemos fazer uma analogia com um aplicativo, um software, né? É como se algumas linhas de código foram programadas de maneira inadequada. E toda vez que aquele aplicativo, aquela ferramenta tem que rodar um processo, ela dá bug. Ela trava ali porque a linha de código estava errada. Então, qual foi a sugestão para esse profissional? Fazer uma mentoria. Porque aí não é um curso coletivo, aí é one-on-one. E é alguém olhando junto com você, te fazendo perguntas que vão te remeter a olhar nos seus valores mais profundos para entender de onde vêm essas crenças e pressupostos. É uma coisa muito mais íntima que a gente vai numa camada muito mais profunda, né? Agora, nesse caso, uma terapiazinha também, gente, ajudaria para entender de onde vêm essas crenças, essas coisas, né? Porque senão a coisa não vai acontecer. Então, o que esse terapeuta ou esse mentor vai tentar fazer? Ele vai tentar entrar com o login e senha no sistema, achar a linha que foi escrita de maneira inadequada, que está dando bug quando roda o processo, e reescrever essa linha, né? E esse é o exercício que eu queria convidar com você. Pensar em algumas crenças limitantes da liderança que impedem os líderes de se conectar com as pessoas, de inspirar nas pessoas, né? De construir uma relação de confiança. E aí não adianta você dar 1000 ferramentas para essa pessoa, porque o problema está na programação. Se nós pudéssemos acessar os sistemas, linhas de código, né? E reprogramar, a gente geraria um funcionamento muito mais efetivo e adequado do sistema da liderança, né? Então eu vou te dar alguns exemplos de linhas de programação inadequadas que impedem o funcionamento adequado da liderança. E algumas você já ouviu, eu tenho certeza que você já ouviu. Um exemplo, estou aqui para entregar resultados e não para cuidar de pessoas. Que beleza! Imagina a atenção que esse sujeito vai dar para a equipe. Não vai rolar, não vai acontecer, né? Uma segunda linha interessante. Desconfie até da própria sombra. Como é que vai construir relações de confiança um sujeito que desconfia até da própria sombra? Aliás, quem é a própria sombra? É ele próprio. Então ele desconfia, ele não confia nem nele. Como é que vai confiar em outra pessoa? Então, enquanto tiver essa linha de programação, você pode ensinar a ferramenta que você quiser para essa pessoa. Não vai conseguir se aproximar das outras pessoas, né? Você já ouviu essa aqui também. Se quiser algo bem feito, faça você mesmo. Onde é que vai dar bug aí? Centralização. Sabe aquele sujeito que você encontra com ele e está sempre desesperado?
que ele está sempre atrasado com as coisas, ele não solta o osso, ele não delega, ele centralizou tudo nele e não confia nas pessoas. Se quiser algo bem feito, faça você mesmo. Tem que recodificar isso daí. E, finalmente, não elogia que estraga. Onde é que vai dar bug? No reconhecimento, né? Eu trabalhei com um sujeito que ele falava assim, não elogia porque pede aumento. Ele não elogiava ninguém. Eu falei, cara, elogia a pessoa. Com elogio, sem elogio, se ela quiser, ela vai pedir aumento e você dá aumento ou não dá aumento, conversa. Mas você não pode perder uma oportunidade de reconhecer um bom trabalho e tudo mais, né? Então, você certamente já ouviu coisas como essa, não ouviu?